Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos hoje, para mais um dia de aula virtual. Hoje é a penúltima semana de aula, tá? Estamos gravando ainda, levando em consideração a questão de que o vestibular da UES já passou. Desde já eu espero que vocês tenham tido êxito na prova, na primeira etapa, tá? E hoje estamos aqui para conversar sobre mais 5 questões que eu consegui analisar, resgatar da prova de 2 anos atrás, né? Semana passada eu gravei um vídeo pegando 5 questões de literatura, né, o meu campo de atuação da prova de 2009, e hoje eu trago também uma prova recente, eu trago a prova de 2018 para vocês, com mais 5 questões para a gente conversar, debater e analisar os seus pormenores, tá bom? Então, para não ficar um vídeo tão longo assim, vamos logo começando a analisar a 15ª questão, tá? Novamente eu estou analisando a prova amarela, tá certo? E começaremos pela 15ª questão. Diz o seguinte: eu sobrevivi do nada. Do nada. Eu não existia. Não tinha uma existência, não tinha uma matéria. Comecei a existir com 500 milhões e 500 mil anos. Logo de uma vez, já velha, eu não nasci criança, nasci já velha. Depois é que eu virei criança, e agora continuei velha. Me transformei novamente numa velha, voltei ao que eu era, uma velha. Então nós temos aqui uma certa temporalidade, né? Essa questão de vai e vem. A gente percebe que é um texto com não sendo possuinte de muito nexo, se tornando até um pouquinho dificultoso, né? A compreensão e tal. A gente está na 15ª questão. Nesse momento você já analisou as questões de inglês, de espanhol, e já começa a dar aquela imprecisão na questão da assimilação das informações, né? Ficando um pouquinho dificultoso o processo de realmente abstrair as informações essenciais de cada questão. Nós estamos aí na 15ª questão, o aluno geralmente já está abrindo seu biscoito, já comeu seu chocolatezinho, já começou a mexer, a palpar os seus lanches, né? Reza a lenda que funciona, que deixa o aluno mais concentrado, mas cada um de nós tem a sua personalidade, o seu modo de ser, né? Então, assim, nesse momento o aluno ele já está um pouquinho impaciente, né? Desatento, e o texto ele se torna um pouco complexo por causa dessa imprecisão de informações, né? Então vamos analisar aqui a questão e seus pormenores, começando pelo seu comando, onde diz o seguinte: nesse poema de Estela do Patrocínio, a singularidade da expressão lírica manifesta-se na representação da infância, redimensionada no resgate da memória, a associação de imagens desconexas, articuladas por uma fala delirante, expressão autobiográfica, fundada no relato de experiências de alteridade, incorporação de elementos fantásticos, explicitada por versos incoerentes, ou uma transgressão à razão, ecoada na desconstrução de referências temporais. Olha, essa questão, ela transita entre a questão de ser uma questão de nível médio e uma questão de nível difícil. Ela fica em cima do muro, tá? Eu fiz questão de trazer logo 5 questões medianas e difíceis, justamente para a gente lidar com essas questões que se remetem a algo a mais do aluno, né? Que pedem esse quê a mais de compreensão do aluno, tá? Então, assim, ela coloca essa imprecisão da existência e tal, né? E isso eu falo da Estela do Patrocínio por meio do seu eu lírico, que pode ser justamente ela ou uma personagem inventada, fictícia, para se fazer presente nessas 2 estrofes aí, tá? E a gente percebe que existe uma certa redundância, que ela coloca a palavra criança e a palavra velha, né? Criança, velha. Essa disparidade de idade que a gente leva assim em consideração, essa questão de temporalidade, tá? Então essa palavra já auxilia na questão mesmo da escolha do meu item. A letra A a gente descarta porque a representação da infância, ela não é tão dada, tão vista, tão escancarada como é a da velhice. Se a gente perceber e for contar, a palavra velha, ela aparece 1, 2,
3, 4, 5. Talvez até mais, mas eu contei aqui 5 vezes, tá? Então, realmente, ela coloca mais em pauta a questão da velhice. Não da idade adulta e não da infância, da criança propriamente dita, tá? Então, essa representação da infância, a gente já descarta devido a isso. Redimensionada no resgate da memória. De fato, ela volta no tempo da sua memória, né, para sua representação e tal, mas infelizmente a infância não é o que mais aparece dentro dessas duas estrofes, tá bom? Então a letra A descartada. Letra B. Associação de imagens desconexas, articuladas por uma fala delirante. Assim, de fato, se torna um pouco desconfortável, mas desconexo não, porque existe uma compreensão. É um pouco complexo, mas existe sim uma compreensão. E essa fala delirante é justamente essa expressão que deixa a letra B mais equivocada ainda, tá certo? As imagens, elas não são desconexas totalmente, né? Elas são mais de difícil acesso do que desconexas, e também essa fala delirante não aparece em momento algum durante o poema, tá? A letra C fala de uma expressão autobiográfica, que é fundada no relato de experiências de alteridade. A gente não percebe essa expressão autobiográfica. Na realidade, ela traz a sua subjetividade, a sua ou a do eu lírico que ela coloca na criação da poesia, né? Mas a gente não percebe uma certa biografia instalada, presente nessa poesia. A gente não percebe isso, tá? A alteridade existe porque justamente ela se remete à idade de velha, né? O momento da velhice, e também a questão da criança. E ela fica nessa brincadeira desconexa, né, na desconstrução do tempo, da precisão temporal da coisa, tá certo? Então a letra C também está equivocada. A letra D vai falar sobre uma incorporação de elementos fantásticos, explicitada por versos incoerentes. Os versos, como eu falei anteriormente, eles são um pouco complicados, mas eles não são incoerentes e eles não são incoesos. São frases criadas que a gente sim consegue compreender, tá certo? E esses elementos fantásticos não aparecem em momento algum, tá certo? É outro momento também de expressão do item que a gente automaticamente elimina, porque de fato, né, se desencosta do que está sendo exigido no comando da questão. E a letra E vai falar de uma transgressão à razão. De fato, essa transgressão é justamente essa coisa incoerente que causa um certo incômodo à racionalidade. A gente pode ler uma vez, a gente pode ler 2 vezes, pode ler 3 vezes, e sempre vai abstrair alguma coisa diferente. Então existe uma certa transgressão de fato à racionalidade na compreensão do texto. Ecoada na desconstrução de referências temporais. Justamente, o que causa o prejuízo, o que causa o incômodo na hora de se ter a compreensão do texto, é justamente esse eco que aparece na desconstrução do que ela era para obedecer. Isso é muito claro também, é muito presente nos textos da Clarice Lispector, esse desmembramento temporal. É um vai e vem gigantesco nos textos da Clarice Lispector, que se fazem presentes, né, na terceira geração modernista. Então a gente percebe que, de fato, a letra E, ela supre a necessidade do que está sendo pedido, exigido no comando da questão. Porque, de fato, a expressão lírica e a má compreensão que prejudica a interpretação e a chegada de conclusão da questão é justamente por meio dessa transgressão à racionalidade, que se ecoa na desconstrução da não obediência a essas referências temporais. Num verso ela está na infância, no outro verso ela está falando da velhice, e volta a falar da velhice, e depois ela volta para a infância, e isso causa um certo prejuízo, tá certo? Na compreensão. Então, 15ª questão, gabarito da questão, letra E de escola. Tudo bem? Vamos passar aqui rapidamente para a próxima. Questão 27. Né, também na prova amarela, vamos nos ater à questão 27. Diz o seguinte: o rio que fazia uma volta atrás de nossa casa era a imagem de um vidro mole que fazia uma volta atrás de casa. Passou um homem e disse: essa volta que o rio faz por trás de sua casa se chama enseada. Não era mais a imagem de uma cobra de vidro que fazia uma volta atrás de casa. Era uma enseada. Acho que o nome empobreceu a imagem. Olha só que bacana, né?
Manuel de Barros trazendo aí essa informação visual, né, do rastro que se fazia naquela aquele pequeno rio, né, que se colocou, que se fez presente atrás da sua casa, né. Ele comparava com esse vidro mole, porque a água realmente é mole, né, transparente e tal, e chamava de cobra de vidro devido à volta que se fazia, né, parecia uma serpente, uma cobra. Bacana essa alusão feita pelo Manuel de Barros. Comando da questão. O sujeito poético questiona o uso do vocábulo enseada, porque a terminologia mencionada é incorreta, nomeação minimiza a percepção subjetiva, a palavra é aplicada a outro espaço geográfico, a designação atribuída ao termo é desconhecida e a definição modifica o significado do termo no dicionário. Vamos analisar? O sujeito poético questiona o uso do vocábulo enseada, tá? Onde ele coloca que não era mais a imagem de uma cobra de vidro que fazia uma volta atrás de casa, agora se chamava enseada. E ele ainda coloca essa crítica saudável, né? Acho que o nome empobreceu a imagem. Então, bora lá. A terminologia mencionada é incorreta. Não, não é incorreta. Nós sabemos que o nosso dicionário conta com mais de 45 mil vocábulos e a gente pode até fazer uma certa alusão, né, e colocar no pacote aí a questão da redação. O corretor muito gosta de quando ele se depara com um texto em que o menino tenha certos elementos variados, né? O que a gente chama de repertório vocabular. E o nosso conglomerado de palavras, né? O nosso idioma, ele é rico, riquíssimo, a nossa língua portuguesa, de palavras que tem vários significados. E palavras sinônimas, né, que se fazem presente muito nessa questão mesmo de se fazer o texto. Principalmente esses textos que são cobrados no Enem, na UES, nessas bancas importantes, né? Para justamente não causar redundância, repetição desnecessária, tá bom? Então a terminologia mencionada não é incorreta, de fato é uma enseada, tá certo? Letra A está errônea. Letra B, a nomeação minimiza a percepção subjetiva. Olha, a percepção ela não era subjetiva, ela era bastante clara, muito objetiva. Era um rastro de cobra, né, onde ele chamou de cobra de vidro, e também lá no começo do texto ele chamava de vidro mole. Então, de modo visual, ele nomeou dessa forma. Só que, trazendo para o nosso vocabulário, é uma coisa até meio que geográfica, né, se chama enseada. Aquilo ali é muito bonito e tal, ele chamava de cobra de vidro, vidro mole, mas aquilo nada mais é do que uma enseada. Então a nomeação minimiza a percepção subjetiva. Não, ela maximiza a percepção do que era objetivo, do que era claro aos olhos, tá bom? Então a letra B também está equivocada. A letra C fala que a palavra é aplicada a outro espaço geográfico, né? Então, de fato, o que acontece? Aquele vidro mole, aquela cobra de vidro, estava alocada por trás da casa do sujeito poético, né? E ele fala que perde meio que a essência, mas ele meio que, tudo bem, vai aceitar, porque geograficamente falando, a palavra tende a obedecer o que de fato se remete a ser, tá certo? Então a letra C a gente mantém aí guardadinha, porque ela é a que mais obedece ao comando da questão, tá? A letra D fala de uma designação atribuída ao termo que é desconhecida. De fato, ela se torna desconhecida, ela tem nome, né? Ela tinha nome, mas ela tem um nome de fato geográfico que é utilizado para aquele tipo de situação. É uma enseada, tá certo? Que o eu lírico achou que empobreceu a imagem visual do que de fato estava lá por trás da sua casa, mas, mesmo sendo desconhecida para muita gente, não era desconhecida para ele. Ele batizou carinhosamente, né, de vidro mole e cobra de vidro. Ele não sabia de fato a nomenclatura, mas
deixou claro e aceitou que empobreceu a imagem, mas que existia a nomenclatura correta, mais coesa para aquilo, tá? E a letra E fala de uma definição que modifica o significado do termo no dicionário. Não. Enseada significa basicamente isso mesmo. Se você for pesquisar no dicionário, enseada significa isso ao pé da letra. Tudo bem? Pessoal, essa é uma questão mediana. É uma questão total de interpretação de texto, que você pode ficar um pouquinho embarreirado na letra B, na letra C e na letra D, mas na minha concepção, automaticamente o aluno de ensino médio ele consegue se esquivar facilmente da letra A e da letra E, tá certo? Ele fica aí nessas três do meio, tá bom? A letra B, a letra C e a letra D, mas nós conversamos agora sobre cada item, né? E o item correto para a questão de número 27 é a letra C de casa, tudo bem? Muito bem. Vamos avançar aqui. Agora a gente chega à questão de número 30. Muito bem, pessoal. Chegamos agora à questão de número 30, tá? Você percebe que é uma questão relativamente grande. O Enem, no decorrer dos anos, né, das suas edições e tal, ele vem se esquivando dessas questões super gigantescas ou relativamente grandes, né? Mas isso não quer dizer que a questão menor se torne menos complicada, tá certo? Isso é lenda. Às vezes, as menores questões, elas são as mais de difícil acesso, tá bom? Mas não vamos entrar nessa questão, não. Analisando carinhosamente cada questão, o aluno de terceiro ano não tem por que errar essas questões, tudo bem? Muito bem, vamos lá. Nós temos aqui um texto pequeno, né? Para uma questão também basicamente do tamanho do texto. Vamos lá. Casa de vidro. Diz o seguinte: houve protestos. Deram uma bola a cada criança e tempo para brincar. Elas aprenderam malabarismos incríveis e algumas viajavam pelo mundo exibindo sua alegre habilidade. O problema é que muitos, a maioria, não tinham jeito e eram feios de noite, assustadores. Seria melhor prender essa gente. Havia quem dissesse. Houve protestos. Aumentaram o preço da carne, liberaram os preços dos cereais e abriram crédito a juros baixos para o agricultor. O dinheiro que sobrasse, bem, digamos, ora o dinheiro que sobrasse. Houve protestos. Diminuíram os salários, infelizmente aumentou o número de assaltos, porque precisamos combater a inflação. E como se sabe, quando os salários estão acima do índice de produtividade, eles se tornam altamente inflacionários, de modo que houve protestos. Proibiram os protestos. E no lugar dos protestos nasceu o ódio. Então surgiu a Casa de Vidro, para acabar com aquele ódio. Olha só que texto realmente, né? Você percebe uma real sensibilidade poética presente no texto e um teor crítico muito presente, muito ácido, né? Então diz o seguinte: publicado em 1979, o texto compartilha com outras obras da literatura brasileira escritas no período as marcas do contexto em que foi produzido. Como aí é interessante a gente voltar ao texto e dar uma olhadinha lá para a sua referência, né? Diz Ângelo, A Casa de Vidro, São Paulo, Círculo do Livro, texto esse publicado em 1985. A gente percebe que existe também um paralelo de contexto temporal presente nesse texto, né? Como o próprio comando da questão coloca, há algumas marcas do contexto, predominantes até mesmo na literatura brasileira, escritas no período. Então, assim, é uma questão que anda de mãos dadas com a disciplina de história. É interessante você também ter esse nexo, essa compreensão mínima de história para a resolução dessa questão, tá certo? Então a letra A fala o seguinte: uma referência à censura e à opressão para alegorizar a falta de liberdade de expressão característica da época. Olha, assim, a liberdade de expressão foi uma coisa conquistada há muitos anos atrás e há muita complexidade para ser conquistada, tá? Até hoje existe uma certa complicação para se ter uma certa liberdade de expressão, principalmente nesse mundo tecnológico que nós vivemos,
né, tá certo? Por meio dessas redes sociais e tal. Então, às vezes, muita gente chia muito fácil, muita gente critica muito fácil, mas não se coloca no seu lugar, porque cada um de nós temos um certo ponto de vista, tá certo? Mas esse texto propriamente dito, ele não transparece essa questão de censura e de opressão. Então, a letra A, a gente automaticamente já se esquiva dela, tá bom? A letra B fala de uma valorização de situações do cotidiano para atenuar o sentimento de revolta em relação ao governo instituído. Não, a revolta ela existe, principalmente para quem lê e sabe fazer uma determinada compreensão, principalmente nessa transição de parágrafo para parágrafo, onde ele coloca essa questão de que houveram protestos, né? E ele meio que obedece à cronologia da coisa. O preconceito em relação às crianças, principalmente negras, que brincavam, chamavam ela de assustadoras, principalmente feias durante a noite. Depois a questão da inflação, depois a questão da diminuição salarial, né? E aí até o surgimento do ódio, esse sentimento negativo que acarreta muito a sensibilidade do que se dá hoje em dia, né? Muitas das coisas que são feitas, elaboradas hoje em dia, são feitas por meio do ódio, tá certo? Então, essa valorização de situações do cotidiano, elas aparecem, mas elas não aparecem para diminuir, para atenuar os sentimentos de revolta. Na realidade, a revolta, ela se dá de modo aumentado ao ler, reler e compreender esse texto, tá bom? Então, uma palavrinha na letra B mantém a alternativa errada, tá bom? São esses pormenores que fazem muitos estudantes errarem a questão. Lembrando que nós já estamos aí na questão 30, nesse momento da prova, né, de 45 questões, o aluno já está chegando no momento de exaustão. Então, qualquer coisinha tira, de fato, a sensibilidade na hora de analisar as questões, tá certo? E aí as pegadinhas, as cascas de banana, elas começam a aparecer. Então, a letra B também se mantém errônea. A letra C fala da utilização de metáforas e ironias para expressar um olhar crítico em relação à situação social e política do país. Principalmente, pessoal, a ironia se dá através dessa expressão. Houve protestos, né? A transição que aparece contida aí no texto, tá certo? Então, de fato, aparecem sim empregadas algumas metáforas e ironias para retratar justamente a repressão política e cultural desse período da história do Brasil, né? Então, a letra C se mantém correta. Vamos analisar a letra D e a letra E. Porque a letra D fala o seguinte: uma tendência realista para documentar com verossimilhança o drama da população brasileira durante o regime militar. De fato, a gente pode criar esse paralelo, mas não foi tão gritante essas informações contidas aí no texto como o que aconteceu durante o regime militar. Tá certo? Lá em 65, 20 anos antes de ser publicado esse texto. Tá bom? Então os estudiosos aí da história sabem, conhecem os pormenores, né, o contexto histórico do que aconteceu lá durante o regime militar. De fato, o aluno ele pode até marcar essa questão, essa letra, devido à questão justamente do ódio, porque o regime militar foi um momento de muito ódio exacerbado, distribuído gratuitamente no Brasil naquela época, tá certo? Então, mas a letra dela não se mantém correta justamente a isso, tá certo? Porque o regime militar foi uma coisa mais exacerbada, ok? E a letra E fala de uma sobreposição das manifestações populares pelo discurso oficial para destacar o autoritarismo do momento histórico. Infelizmente a letra E, e felizmente na realidade, né, a letra E de modo bastante escancarado é a que menos obedece ao que está sendo exigido no comando, né? Porque não aparece a questão dessas manifestações populares. Lá no final ele fala dos protestos, né? Que por meio desses protestos surgiu a questão do ódio. Mas aí ele troca a palavra ódio pelo autoritarismo presente aí na letra E. Tá certo? Então a letra E também se mantém errada. A que melhor obedece e supre a necessidade do comando da questão é a letra C de casa para a questão de número 30. Tudo bem? Vamos à sequência. Vamos agora para a questão de número 32. Texto pequenininho, né? Um fragmento aí de uma obra muito, muito, muito bacana. Uma obra realmente quase que autobiográfica na sua totalidade, né? De Graciliano Ramos, chamada Infância, como está explícita aí na referência, tá bom?
Diz o seguinte: certa vez, minha mãe surrou-me com uma corda nodosa que me pintou as costas de manchas sangrentas. Moído, virando a cabeça com dificuldade, eu distinguia nas costelas grandes lanhos vermelhos. Deitaram-me, enrolaram-me em panos molhados com água de sal e houve uma discussão na família. Minha avó, que nos visitava, condenou o procedimento da filha e esta afligiu-se. Irritada, ferira-me à toa, sem querer. Não guardei ódio à minha mãe. O culpado era o nó. Olha só, né? Tristeza, revolta, apanhar sem ter culpa realmente é algo que causa revolta, né? Todos nós somos crianças e sabemos que isso é muito chato, muito ruim, né? E muito bonito o que ele coloca no final, né? Mesmo a mãe estando errada e ele sendo surrado pela mãe, até colocar pano de água e sal molhado nas costas, né? Naquele ferimento. Imagina o quão doeu, né? Mas ele deixou claro que não guardava ódio, nem raiva, nem mágoa da mãe. A culpa mesmo era a questão do nó presente na corda. Talvez os nós, né, no plural, presente na corda, para ele ser meio que chibateado. Então realmente é um fragmento que traz essa mistura de sensações e sentimentos, né? Então diz o seguinte: num texto narrativo, a sequência dos fatos contribui para a progressão temática. De fato, é isso que acontece. A expressão é essa mesmo, progressão temática. É o que o texto traz de informações cronológicas em relação aos acontecimentos do que está destacado no enredo daquele texto, tá? E nesse fragmento, esse processo é indicado pela letra A alternância das pessoas do discurso que determinam o foco narrativo. A presença, a predominância de quem aparece no texto não se torna interessante para que essa progressão temática aconteça. Na realidade, o surgimento de personagem nada interfere, e sim a questão mesmo dos acontecimentos temporais da coisa. Tá bom? Então a letra A está equivocada. A letra B fala de uma utilização de formas verbais que marcam tempos narrativos variados. Aí sim a letra B é o gabarito dessa questão de modo muito claro, né? Porque se a gente for voltar ao texto, o trecho narrativo ele contém verbos em vários tempos, né, do passado. Nós temos aí, dando uma olhadinha aqui, nós temos surrar, né, distinguir, distinguia, deitaram-me e feriram-me, justamente no passado, né, no pretérito mais que perfeito. Então a gente percebe que de fato o pretérito foi utilizado bastante, porque essa é uma memória do Graciliano Ramos adulto, né, falando justamente acerca da sua infância. Então de fato os verbos que carecia ser utilizado para esse fragmento textual eram justamente verbos do passado. Até porque ele não estava se remetendo a atualmente, naquela época que ele escreveu o texto, né, no caso presente, e sim ao passado do que aconteceu com a sua infância, tá bom? Então, letra B, gabarito correto. A letra C fala de uma indeterminação dos sujeitos de ações que caracterizam os eventos narrados. Indeterminação de modo algum, né? Nós temos aí a mãe, que surra seu filho. Nós temos a avó, que se irrita por aquela peia toda, à toa, né, dada no seu neto. E nós temos o personagem principal, que no caso é o próprio Graciliano, né? Não revoltado, mas insatisfeito por ter apanhado sem necessidade, e também um personagem que não guardou ódio. Traz essa mensagem bacana, né? Que não é interessante guardar ódio independente do que aconteça. Na realidade, a raiva que ele guardava naquele momento era justamente por meio da corda que trazia um nó, que justamente deve ter doído bastante, né? Então, não existe essa indeterminação. Letra C errada. Letra D, justa posição de frases que relacionam semanticamente os acontecimentos narrados. Justa posição é questão mesmo assim de levar em consideração o término de uma frase para outra, levando realmente de fato ao pé da letra a cronologia dos acontecimentos, tá certo? Tudo bem, mas essa relação semântica dos acontecimentos narrados não aparece no texto. Nós percebemos que essa é uma questão também interdisciplinar, que envolve gramática e literatura, né?
É um fragmento de uma obra de um dos grandes mestres da nossa literatura, uma obra chamada Infância, e também essa questão da gramática predominante, né? Justamente por meio da letra B a gente percebe que a gramática ela foi bastante relevante para a resolução dessa questão, através da análise dos tempos verbais, né? Questão do passado, do pretérito aí. Então a justaposição ela existe, só que essa questão de relacionar semanticamente os acontecimentos narrados já deixa o item errôneo, tá bom? E a letra E fala de uma recorrência de expressões adverbiais que organizam temporalmente a narrativa. A gente não percebe a questão da utilização de advérbios, até porque a cada frase o Graciliano fez questão de colocar ou de modo separado por uma vírgula, ou de modo a fechar o pensamento através do ponto final, tá certo? Então os advérbios eles não foram de modo algum utilizados com maestria ou com muita necessidade aí durante o texto, o fragmento textual, tá bom? Então a letra E também, o aluno tende a se esquivar dessa letra, dessa alternativa. Questão 32, gabarito B de bola, tudo bem? Vamos agora à nossa última questão, que é justamente a penúltima questão da prova, né? Questão de número 44. Diz o seguinte: famigerado. Famigerado é inóxio, é célebre, notório, notável. Vós me ser, mal não veja em minha grossaria, no não entender, mas me diga, o que é desaforado? É caçoável? É de arrenegar? Farsância? Nome de ofensa? Vilta nenhuma, nenhum doesto. São expressões neutras de outros usos. Pois, e o que é em fala de pobre? Linguagem em dia de semana. Famigerado? Bem, é importante, que merece louvor, respeito. Guimarães Rosa, com a sua alta necessidade e alta cultura de utilização de expressões complexas, né, nas suas literaturas de vida, tá certo? Os vocábulos utilizados pelo Guimarães Rosa justamente causam essa alta complexidade de compreensão do texto, né? Guimarães Rosa é um mestre, um gênio, uma verdadeira obra-prima da nossa literatura, né? Então, Guimarães Rosa, através do seu Grande Sertão Veredas, deixa isso de um modo muito escancarado. É um livro volumoso e muito de difícil acesso, mas que tende a cair bastante nessas questões de vestibulares e enems da vida, né? Aqui nós temos um fragmento de Primeiras Histórias, não é da sua obra-prima, mas que também, né, trazendo essa sua cultura predominante na literatura, adorando trabalhar por meio de palavras complicadas, de palavras rebuscadas, tá certo? Analisemos aqui, por gentileza, a questão do comando dessa questão. Nesse texto, a associação de vocábulos da língua portuguesa a determinados dias da semana remete ao local de origem dos interlocutores. Essa letra A foi criada só realmente para preencher as 5 alternativas, né? Não tem nada a ver, tá bom? Tem e não tem. O aluno, nesse momento da prova, ele pode até assinalar essa alternativa de modo muito equivocado, porque a gente percebe que nós temos aí 2 personagens conversando e trazendo à tona a questão do quão dificultoso pode ser uma conversa, onde uma pessoa altamente culta, que adora utilizar palavras rebuscadas, conversa com uma pessoa não caipira, mas uma pessoa que não tem um campo semântico alargado para se compreender essas palavras. Uma pessoa que utiliza geralmente no dia a dia a coloquialidade, tá bom? Mas a letra A está equivocada, tá bom? A precisão da questão não se dá por meio desse local de origem dos interlocutores. E a letra B fala do estado emocional dos interlocutores. Por favor, né? Aí também esse campo psicológico não é invadido em momento algum durante a questão, tá bom? Então a letra B aí automaticamente o aluno bater o olho não assinalar de modo algum, tá bom? Letra C, o grau de coloquialidade da comunicação.
certo? A gente já fica nessa questão. Quando eu falei um pouquinho da letra A, eu trouxe essa questão da coloquialidade, porque de fato aparece, tá bom? Nesse texto, a associação de vocábulos da língua portuguesa a determinados dias da semana remete ao quê? Ao grau de coloquialidade do segundo interlocutor, durante a comunicação, a conversa existente entre as duas personagens, tá bom? Então a letra C, tudo bem, tá certo? Vamos analisar a letra D. O nível de intimidade entre os interlocutores. A intimidade existe, talvez eles sejam colegas, conhecidos e tal, mas não há essa necessidade de um prezar pela utilização apenas de palavras rebuscadas e o outro utilizando o seu campo pequeno de palavras coloquiais, tá bom? O nível de intimidade também, de modo algum, marcar essa alternativa. Passa longe do que se busca realmente o comando dessa questão. E a letra E é o conhecimento compartilhado na comunicação. De fato, o conhecimento ele se dá de modo compartilhado na comunicação, mesmo um não compreendendo, o outro está lá para auxiliar, para tirar determinadas dúvidas e até responder determinadas indagações como essa, né, sobre a questão dos dias da semana. Mas não, os dias da semana não se remete a esse conhecimento compartilhado na comunicação. Também foi criado essa alternativa simplesmente para preencher linguiça e preencher os 5 itens, né? Essa questão ela é tida como mediana para difícil. Lembrando que a gente está falando de Guimarães Rosa, né? Então, realmente, lidar com questões envolvendo Guimarães realmente é uma questão tida ou como mediana ou como complexa, né? Difícil. Então, assim, existe uma certa metáfora presente nesse texto, né? Que é justamente a linguagem dia de semana. E aí houve essa analogia entre a roupa comum que você utiliza no dia a dia, que são justamente as palavras que você utiliza no dia a dia, né? De modo que não precisam ser palavras rebuscadas ou palavras coloquiais, palavras informais do nosso dia a dia, né? E a linguagem simples, aliás, a linguagem mais elaborada, a linguagem rebuscada, né? Então, assim, o gabarito que melhor atende à questão do que está sendo exigido em seu comando é justamente a letra C de casa, tá bom? O grau de coloquialidade durante a comunicação, ela interfere justamente nessa pergunta que é feita lá no segundo parágrafo de baixo para cima, né? Pois e o que é, em fala de pobre, linguagem dia em dia de semana? Aí ele vai, famigerado, bem, é importante, que merece louvor, respeito, né? É isso aí, essa é a resposta que ele dá. Então, de fato, a letra C é a que melhor preenche, a que melhor resolve, responde, atende ao comando. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Eu trago a mensagem final para vocês. Eu estou aqui realmente fazendo de um tudo para não entrar na casa dos 40 minutos, para não ficar um vídeo tão longo assim. Mas, novamente, eu finalizo essa minha participação na aula de hoje, trazendo a mensagem para vocês, tá? Então, assim, não pare até se orgulhar de você. Eu costumava dizer em sala de aula, e até mesmo durante as lives, eu tive uma conversa séria com vocês do terceiro ano sobre questão de escolha, tá bom? O objetivo maior do ser humano é entrar na fase adulta da sua vida e se orgulhar de si próprio. Orgulhar-se da sua família, do seu grau de formação. E cada um de vocês tem o seu livre-arbítrio. Tem alunos que não querem, que vão fazer vestibular, que fizeram a primeira etapa da UES, que vão sim se prestar a fazer o Enem, mas que não querem de momento fazer faculdade. A gente respeita grandiosamente essa decisão de vocês, mas a decisão é de vocês, tá bom? O importante é você encontrar um mecanismo, uma maneira de, daqui a alguns anos, 3, 4, 5 anos, olhar para trás e se orgulhar das suas escolhas, daquilo que você escolheu para ser. Eu quero ser esse profissional, eu quero, nesse presente momento, priorizar a questão do trabalho e não de faculdade. A escolha é de vocês, tá bom? Façam as melhores escolhas para que você lá mais na frente não olhe para trás e se arrependa do que você decidiu, tá certo? Essa é a mensagem de hoje, essa é a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tudo bem? Qualquer coisa podem entrar comigo nas redes sociais e, por gentileza, me mandem as atividades pendentes, porque eu preciso fechar essas atividades de vocês, tá bom? Então é isso, pessoal, já nas considerações finais. Eu espero que eu tenha atendido as expectativas dessa mais uma aula de Enem, tá certo?
E é isso, espero que vocês estejam bem. Nós, infelizmente, não vamos mais nos ver esse ano, mas eu espero que o mais brevemente possamos nos ver. Abraço, pessoal.